O livro de Jó, ele tem algumas características. Se vocês derem uma olhada, vão perceber que ele tem 42 capítulos. Ele faz parte do grupo dos livros, ou do bloco dos livros poéticos da Bíblia. Você sabe que a Bíblia pode ser agrupada literariamente em vários blocos literários. Temos o livro da lei, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, que estão divididos entre profetas maiores e profetas menores. No Novo Testamento temos os evangelhos, as epístolas, o livro do Apocalipse. Enfim, este é um critério literário, como se podem ser agrupados os livros da Bíblia. E o livro de Jó faz parte da categoria dos livros poéticos. E ele abre este bloco da Bíblia. É o primeiro dos livros poéticos. Jó, seguido de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aí estão os livros poéticos da Bíblia. Evidentemente, são poéticos porque foram escritos em forma de poesia. No entanto, existe uma parte do livro de Jó que não é poesia, é prosa, é história. Como eu disse, são 42 capítulos. No entanto, toda a história do personagem envolvido, a história em si, é contada em apenas 2 capítulos. Capítulos 1 e 2. Aí está a história. E esta parte não é poesia, é prosa. A história tem um desfecho nos últimos 8 versos do capítulo 42, que também é prosa, não é poesia. Portanto, o livro de Jó se divide em prosa, que é a história em si, e depois, os 40 capítulos seguintes são os discursos envolvendo os amigos de Jó, Deus, etc. Esta é a parte poética do livro. Nós cremos que o livro de Jó tem como autor Moisés. E embora ele não seja o primeiro livro da coletânea na Bíblia, ele foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, portanto um livro muito antigo. Este livro tem sido destacado em toda a história. Este livro tem sido tremendamente elogiado, não somente no meio cristão, mas fora do meio cristão, como uma peça literária singular. E este livro divide também as opiniões. Existem pessoas que questionam veementemente essa história contada aqui no livro de Jó. Porque a história de Jó levanta um grande questionamento. Como é que Deus permite que o seu filho Jó, inocente, sofra tanto por causa de um conflito entre ele, Deus e Satanás? O que Jó tinha a ver com isso? Então, algumas pessoas têm, ao longo da história da humanidade, criticado muito o livro de Jó. Mas, sem dúvida, ele brilha das páginas da Bíblia como uma peça literária singular. Alguns personagens importantes na história têm atribuído a Jó um lugar especial como talvez o livro mais belo de toda a coletânea bíblica. E existem personagens ao longo da história que chegam a dizer que Jó seria talvez a mais bela obra literária produzida pela humanidade. Um livro realmente muito especial. E este personagem também se apresenta como uma pessoa em uma história muito especial. E nós vamos conhecê-lo melhor durante essa semana. Vamos concentrar as mensagens durante toda essa semana apenas nos capítulos 1 e 2, onde é contada a história propriamente dita. Como é que é essa história? No prólogo é feita a apresentação da pessoa de Jó. Uma descrição da sua pessoa. Em seguida, a descrição se transporta daqui da terra para algum lugar no universo onde estão Deus e os seus filhos. E Ellen White, comentando essa expressão bíblica, identifica esses filhos de Deus como sendo os anjos, um concílio celestial, no qual comparece Satanás.
Não creio que tenha sido no céu, porque temos uma indicação inspirada de que desde que Satanás foi expulso do céu, ele não teve mais acesso ao céu. Mas em algum lugar. E cada vez que eu me referir a este encontro entre Deus e seus filhos, eu vou usar por uma questão prática aqui, a expressão concílio celestial. E aí acontece um confronto sinistro. Satanás desafia a Deus. Deus permite que Satanás venha e acometa Jó de coisas terríveis. É feita a primeira investida. Satanás dá a sua primeira investida. No entanto, Jó permanece fiel a Deus. Então, a descrição se volta novamente para esse concílio celestial. Mais um confronto entre Deus e Satanás. Uma vez mais, Deus permite que Satanás venha e aflija a Jó. Dessa vez, na primeira vez, Satanás destruiu os bens de Jó, matou os filhos de Jó. Na segunda vez, Satanás toca no corpo de Jó e ele é acometido de uma enfermidade terrível. Ainda assim, Jó permanece fiel a Deus. Então, o diabo é desmascarado. O nome de Deus é vindicado. E algo interessante. Desde este momento, no capítulo 2, Satanás desaparece da cena. Ele não volta mais. Ele sai derrotado. E tudo aquilo que Jó havia perdido, Deus lhe restaura em dobro. E quando eu digo tudo, digo inclusive os filhos. Ele tinha 10 filhos. E no final da história, Deus restitui quantos filhos a ele? Quantos? Ué, mas a gente não disse que é tudo em dobro? Foram 10 filhos. Mas pense na ressurreição, quando os primeiros 10 ressuscitarem. Ele terá os 20. Assim, Jó se converte num troféu na mão de Deus. O troféu da vitória de Deus. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês é que cada um de nós pode ser um troféu na mão de Deus. Um troféu da vitória de Deus sobre o diabo. Você pode ser objeto de uma grande vitória de Deus sobre o inimigo. E essa experiência você poderá tê-la não somente durante essa semana, mas durante toda a sua vida. Vamos conhecer um pouquinho melhor este grande personagem chamado Jó. Vamos ler os primeiros versos. Os primeiros versos. Isso aqui seria, quem sabe, um currículo de Jó. Uma descrição da pessoa de Jó. O texto começa dizendo assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Em seguida, há uma descrição do caráter de Jó. Homem íntegro e reto. Depois, uma descrição da religião de Jó. Temente a Deus e que se desviava do mal. Agora, uma descrição da família de Jó. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Agora, uma descrição da fazenda de Jó, das suas posses, dos seus bens. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Agora é descrita a autoridade de Jó. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. Finalmente, uma descrição do status social de Jó. Diz assim: de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Que homem, que personagem tremendo.